Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um Cantinho da Fé. Hoje gostaria de trazer um assunto que eu acredito ser bem interessante para vermos uma definição sobre o termo paróquia. Paróquia não é só uma matriz, não é só um território, né? É bem interessante até mesmo a definição como está no Direito Canônico, número 515. O Direito Canônico é o livro que trata da organização da igreja, né, dos sacramentos, está ali as normas da igreja, chama-se Direito Canônico. E lá diz assim: paróquia é uma determinada comunidade de fiéis constituída estavelmente na igreja particular e seu cuidado pastoral é confiado ao pároco como a seu pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano. Então veja só, a definição como está no direito canônico nem fala assim de território, né? Mas fala de comunidade de fiéis, constituída estavelmente, ou seja, tem que ter normas, né? Na igreja particular. O que é a igreja particular? Talvez muita gente não tenha acostumado com esse termo. A igreja particular é uma parcela da igreja universal, da igreja católica. Então são as dioceses. A Arquidiocese de Fortaleza é a igreja particular dali de Fortaleza, a Arquidiocese de Recife, a Arquidiocese de João Pessoa, Diocese de Mossoró, Diocese de Campina Grande. Então essas são igrejas particulares, igrejas confiadas a um bispo. Então o bispo, ele é responsável por todas as paróquias, né, de sua diocese, mas ele não pode estar em todas. Então ele delega alguns padres, e os padres representam o bispo ali. Então, é o pastor próprio da paróquia, é o padre, sob a responsabilidade do bispo, né? Então, a paróquia precisa de um pastor também, né? Não é só de fiéis. Então, vamos ver o que significa paróquia no seu termo etimológico. Etimologicamente falando, paróquia provém do grego, né? Paróikos, paroquia. São duas palavrinhas, para, oikos. Para é algo que está do lado, ou que está fora, ou paralelo, né? E oikos é a casa. Então seria assim, que está do lado de fora da casa. Ou a ideia que dá-se, né, a casa provisória do forasteiro. Então a paróquia, o termo paróquia, né, nos relembra justamente assim o êxodo, uma saída. Aqui nós não temos a nossa morada definitiva, nós somos peregrinos. Então a paróquia é esse lugar do forasteiro. Olha que interessante. Tem um sentido é um termo bem paradoxo, né? Tem um sentido de estável, mas ao mesmo tempo de provisório. Então a paróquia é um caminho, né? O paroquiano é aquele que peregrina. É bem interessante que coincide daqui a poucos dias, né? O Papa vai abrir o Ano Santo. Justamente a temática do Ano Santo é sobre ser peregrino, né? Peregrinos da esperança, né? E essa é a condição fundamental nossa de cristãos, sermos peregrinos. Aqui não temos morada definitiva. A morada definitiva é o céu, né? E a paróquia é esse caminhar para lá, né? É na paróquia que a gente faz esse percurso. Então, paróquia, paróica, né? Paroquia, nós somos paroquianos, somos peregrinos, vivemos nesta tenda provisória. Vamos dizer que a paróquia é a nossa tenda. Na Bíblia se fala tanto em tenda, né, de morada, e tenda dá a ideia de provisório, né, de nômade. Então, é assim também nós deveríamos sentir. Nós somos nômades nesse mundo. Não podemos nos apegar a essas coisas daqui da terra, né? Quando a gente aprender isso, a gente será mais feliz. Muitos problemas nossos é que a gente se apega às coisas do mundo, se apega ao que é provisório. E a ideia de paróquia é essa, meus amigos, é de ser peregrino, de ser temporário. Porque essa condição, né, de peregrino é a condição fundamental do cristão. O povo de Deus caminhou no deserto, né, até chegar à terra prometida. Então nós também temos uma terra prometida, e a terra prometida para nós é o céu. E é na paróquia que a gente tem a oportunidade
de realmente fazer aquela que Jesus pediu, né? Qual foi a ordem, a última ordem que Jesus deu aos seus discípulos? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja só, é na paróquia que temos a oportunidade de realizar este mandamento de Jesus, né? Batizar, pregar, né? E é o nosso caminho, é o início do nosso caminho para o céu. Paróquia é isso. Paróquia, nós somos peregrinos rumo ao céu. Então, vamos ter essa ideia. Se a gente tivesse sempre essa ideia na nossa mente, seríamos bem melhores cristãos. Não nos apegaríamos a, por exemplo, né, tem gente que se apega por ser diretor, coordenador de um grupo, né, se achando, por 10, 15 anos, como se a comunidade não pudesse viver sem essa pessoa, né? E se esquece que o pastor é Cristo, nós somos apenas instrumentos. Então deixemos nos guiar pelo Espírito Santo, pelo Espírito que Jesus nos envia, para sermos melhores como cristãos, melhores paroquianos, né? Se a gente entender o que é paroquiano, né? É isso mesmo, é ser peregrino neste mundo em vista do céu. É na paróquia que a gente vive a nossa vocação, é na paróquia que a gente cumpre os mandamentos do Senhor. É na paróquia que temos a nossa casa tanto fixa e provisória, né? Interessante isso, esse paradoxo desse nome paróquia. Então, assim, paróquia é muito mais do que uma matriz. Então, vocês que são de comunidades, né, às vezes se esquece disso, nós somos paroquianos. E até o povo da matriz se acha melhor do que os das comunidades. Não existe isso, né? É uma paróquia. É uma paróquia, né? Claro, precisa dessa estrutura, né? Uma matriz, capelas. Mas quando tivemos a consciência de sermos paróquia, ou seja, peregrinos neste mundo rumo ao céu, muita coisa muda na nossa pastoral, na nossa vivência, né? E precisamos ajudar nossos párocos, porque não é um trabalho fácil, né? E cada vez mais difícil, né? Eu estou percebendo que estou agora morando numa cidade grande, uma realidade bem diferente de onde eu estava. Eu percebo como é difícil viver em paróquia, né? O povo não quer mais compromisso, é um individualismo muito grande. Então, vamos voltar a ser paroquianos, né? Ou seja, peregrinos, juntos caminhando rumo ao céu. É uma definição bem bonita, né? Paróquia, povo que caminha. É bonita essa definição, Dom André usou isso no artigo sobre esse assunto, achei bem interessante, né? Dom André Vital, bispo de Limoeiro, né? Ele escreveu um artigo e se dizia assim, paróquia, povo que caminha, né? Povo peregrino. Muito interessante esse artigo. Então, peçamos Nossa Mãe Maria que nos ajude nessa caminhada, que sigamos de fato o mandato do seu Filho, né? Irmos por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e fazer cristão, fazer batizados, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, trazer mais pessoas ao convívio de Cristo, ao convívio da Igreja. Esse é o nosso testemunho, né? Eu fico triste quando eu escuto até bispos, né, dizer que não é para trazer as pessoas a Cristo, né? Infelizmente eu ouvi isso na Jornada Mundial da Juventude, o bispo lá disse isso, né? Que o objetivo não era levar os jovens a Cristo, mas criar neles uma consciência ecológica. É um absurdo isso, mas ele disse isso lá, né? Não vou nem dizer o nome do bispo, eu era o responsável lá pela Jornada Mundial da Juventude. Então, é muito triste isso. Enquanto Cristo fala, pregar o Evangelho a toda criatura e batizar. Ou seja, o que é batizar? É trazer para Cristo, é tornar cristão. Então, como é que pode? Temos que tornar outras pessoas cristãs. Temos que levar Cristo aos outros. Não é nossas ideias, bons princípios humanos, né? Que infelizmente o respeito humano está muito forte na igreja. É uma tristeza, né? Mas nós temos que levar Cristo aos irmãos, ainda que nós sejamos perseguidos, ainda que não nos aceitem, né? Mas isso é ser cristão, né? Se a gente não segue os passos do Mestre,
não merecemos esse nome de cristão. Então que Maria nos abençoe, nos ajude a ser verdadeiros cristãos, verdadeiros paroquianos, peregrinos neste mundo rumo ao céu. Que Deus abençoe a todos.